Bom dia, turma do quinto ano. Hoje, dia 17 de novembro de 2020, terça-feira, nossa última aula de história. Então, gente, a tia veio hoje falar sobre a nossa revisão, que próxima semana será a nossa avaliação de história, né? Então, tá se encerrando o ano, tá chegando o Natal, estamos em clima de Natal. A minha árvore está aqui, só que está desligada. Por quê? Porque é de manhã, né? Eu não vou gastar energia. Então, espero que vocês tenham arrumado a casa de vocês do Natal. E hoje vamos fazer um tour pelos conteúdos que a gente já estudou com a tia Ianca. Eu escolhi, agora vamos começar, sobre a migração no século XIX. Vamos ler aqui um pouquinho do que a gente estudou? Então, a gente vai destacar, né, que os imigrantes que chegaram ao Brasil naquele período, também que os imigrantes, apesar das condições de vida adversas, assim como as dos escravos, contribuíram significativamente para a cultura brasileira. Então, a gente pode ver que as pessoas que vieram de fora, que as pessoas que vieram dos outros países para imigrar no nosso país e conhecer as nossas culturas, os nossos costumes, né? Eles tiveram participação significativa na nossa vida, né? Não na nossa vida, porque nós não existíamos naquele tempo ainda. Porém, na vida dos nossos avós, dos nossos pais, por quê? Porque eles trouxeram culturas. Por exemplo, quem veio da Espanha trouxe a cultura de lá, né? Quem veio do Portugal trouxe a cultura de lá para cá. Quem veio do Japão trouxe a cultura de lá para cá. Então, trouxeram comidas típicas de lá, trouxeram danças, o tango, trouxeram, como é que eu posso dizer, a massa, né, que é da Itália, Japão, que veio o sushi, né, as comidas com os arroz doces, né, vieram do Japão. Então, muita coisa enriqueceram a nossa cultura. Então, a imigração no século XIX trouxe benefícios também para o nosso Brasil. E a outra é escravização. Vocês se lembram o que era a escravização? Por que existiam escravos? Então, por que existiam escravos? Porque naquele tempo os chefões não podiam trabalhar, né? Então eles tinham que ter pelo menos um escravo para fazer o trabalho deles. Cultivar, plantar, colher, fazer favor. E ainda assim os escravos eram maltratados, né? Apanhavam, não podiam viver sua cultura. Eles sofriam castigos físicos, né? Eles apanhavam por querer ser quem eles eram, não poderiam viver a vida, sofreram por muito tempo. E a demanda dos escravos era mais na cor negra, né? Por que era isso? Que eles eram negros e tinham que trabalhar para eles, né? Naquele tempo, quem era negro não tinha valor nenhum. O racismo era totalmente maior do que tudo, né? Então, eles não poderiam ter também a sua religião, a sua cultura, os seus rituais, eles não poderiam ter, porque os chefões não deixavam. A única coisa que eles tinham que fazer, muitas vezes, era trabalhar em condições precárias, que não tinham ferramentas, mas eles tinham que dar o jeito deles de trabalhar, de cultivar ouro, de cultivar cana-de-açúcar, de cultivar café, de plantar tudo isso e trazer renda, né, para os chefões. E ainda assim, sem direito nenhum. Então, vocês se lembram também o que foi a catequização? Vamos ler um pouquinho para vocês se lembrarem. A catequização, uma das atribuições de Tomé de Souza como governador-geral, era incentivar a catequização dos indígenas, os padres jesuítas que vieram para a colônia com o objetivo de difundir o catolicismo. Passaram a reunir indígenas de diferentes povos nos aldeamentos. Então, naquele tempo, os indígenas também não podiam ter sua religião. O que é que acontecia? Os católicos, né, batiam, brigavam fisicamente, para que eles pudessem ressaltar e processar a sua fé absoluta, né, a fé do catolicismo naquele tempo. Meu cordão saiu, erro de gravação. Então, naquele tempo, e eles apanhavam porque não podiam ter os seus rituais também, né? Então, por isso que aconteceu a famosa Guerra Justa, porque
os indígenas tiveram uma rebelião, fizeram as guerras, né, fizeram as brigas, porque eles queriam defender os seus povos, queriam defender as suas culturas, os seus rituais, para que o catolicismo não tomasse conta. Então, não esqueça que as guerras justas aconteciam porque os indígenas não aceitavam se converter para o catolicismo, né? Eles queriam seguir a religião deles, as culturas deles, né? Que eles aprenderam desde pequeno e queriam defender a todo custo a religião e a cultura deles. Então, por isso que aconteceu as guerras justas. Então, e o assunto mais importante também que a gente estudou foi sobre a abolição e as leis, né? Da abolição gradual. O que foi que aconteceu para que os escravos parassem de trabalhar? Quem foi que defendeu? Né? A gente estudou também sobre isso. Naquele tempo os escravos não tinham direito, como a tia disse. Naquele tempo os escravos não tinham vida. E uma certa pessoa, né, foi lá, escreveu uma carta, abolindo tudo aquilo, né? Mas será que os escravos ainda continuaram a trabalhar depois dessa abolição? Será que eles tiveram vida? A gente estudou também, mas vamos revisar, né? O movimento abolicionista, um dos mais importantes passos para o avanço da cidadania na história do Brasil, ocorreu com o fim da escravidão do país. Então, né, foi um momento histórico e muito marcante que até hoje em dia algumas pessoas sofrem ao ler, algumas pessoas sofrem ao saber o quanto os escravos sofreram naquele tempo, né? Vocês se lembram que os filhos dos escravos tinham que trabalhar, mesmo com uma idade pequena, né, com 5 anos de idade, eles já tinham que trabalhar na mão de obra pesada, dando recado, e eles apanhavam também. Então, imagine o que é ter um filho e ele ser obrigado a trabalhar naquele tempo da maneira que eles decidissem, sem direito algum, sem direito à educação, sem direito à saúde, sem direito à alimentação. Então, eles sofreram muito, né? As mulheres, o que é que as mulheres tinham que fazer? As mulheres tinham que fazer comida e muitas mulheres eram escravizadas, apanhavam também, por nada, né? Apanhavam também, era usado o corpo das mulheres escravas naquele tempo pelos chefões também. Eles tinham os maridos que trabalhavam como escravos, mas os chefões também tinham as suas necessidades e acabavam que abusavam das mulheres também. Além da luta permanente daqueles que foram escravizados, indígenas, africanos e afrodescendentes, o surgimento do movimento abolicionista no século XIX ampliou a pressão para que esse regime chegasse ao fim. Então, o movimento abolicionista foi um grupo, né, que se juntou e que viu o sofrimento dos escravos e que tentaram criar leis para que isso acabasse, né? Então, as leis que foram criadas foram Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que dizia: proibir o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Outras pessoas não poderiam trazer mais escravos para trabalhar no Brasil, né? Tinha acabado com isso. Outra lei, Lei do Ventre Livre, 1871. Tornou livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos no Brasil. Então, todos os escravos que, a partir daquela data, iam nascendo, eles não podiam ser mais escravizados, né, no Brasil. Lei dos Sexagenários, 1885. Tornou livre os escravos com mais de 60 anos. Então, a partir daquele ano, quem completasse 60 anos não precisava mais trabalhar, né? Ele tinha sido abolicionado, né? Tinha morrido aquela ação dos filhos dos escravos trabalharem, das pessoas que tinham mais de 60 anos trabalharem também, né? E a lei que aboliu os escravos, né, do Brasil foi a famosa Lei Áurea, né? A Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, em 13 de maio de 1888. Ela era a regente responsável pelo governo naquele período, pois o seu pai estava ausente em uma viagem. Então, tem a moça, né, que representa a Princesa Isabel, na novela, que acho que a avó de vocês, a mamãe de vocês já assistiram, e ela esperou o pai fazer uma viagem. Só que ela tinha sido crescida, né,
a mãe dela. Ela tinha duas mães, a mãe verdadeira e a mãe dela era uma escrava, uma negra, né? E ela viu o sofrimento de todo mundo. Os negros que lá trabalhavam eram como primos, eram como irmãos para ela, porque cuidavam dela, né? E ela foi percebendo que eles não eram diferentes. Eles eram iguais a ela e tinha que ter os mesmos direitos. Então, o movimento abolicionista também foi criado e ela esperou o pai dela fazer uma viagem. E quando o pai dela viajou, ela escreveu uma carta, que é a famosa Lei Áurea, dizendo que todos os escravos tinham que ser livres. E daí todos os escravos saíram, né, de lá e foram viver suas vidas, né, viver seus rituais, suas culturas. E aí foi o fim da escravidão no Brasil. E outro ponto que a tia separou também foi ser cidadão, para a gente encerrar a nossa aula. Ser cidadão, o que é ser cidadão? Ser cidadão é você impor os seus direitos, né? Viver os seus direitos, ter as suas responsabilidades, ter caráter em meio à sociedade. Ser cidadão é trabalhar, se formar uma família, viver em conjunto com todo mundo, respeitando, né? Ser cidadão é isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só vocês voltarem nos vídeos que a gente já explicou, então falar com a tia Ianca. Quando vocês receberem a avaliação na semana que vem, vocês vão ver esse vídeo e vão ver as perguntas lá. Vai vir perguntando o que foi a Lei Áurea, quais leis foram criadas, por que foi que acabou o fim da escravidão, como aconteceu, o que é ser cidadão, como eu posso ser cidadão no meio da sociedade, o que foi a imigração no século XIX. Vai vir essas perguntinhas e vocês vão responder tudo diante do que a tia explicou. Mas qualquer dúvida é só falar com a tia, tá bom? Então, um beijo, tenham uma boa aula, comprem o seu gorrinho, mandei a foto pra tia da árvore de vocês. Tia, eu montei o meu cantinho de Natal, está aqui, está lindo. Da tia também, só que ontem o vento deu muito forte, caiu, então a tia tem que tirar tudo pra colocar de novo, né? Mas agradeço a participação de todo mundo e um beijo no coração de vocês.